Ah lá. Então, iniciamos a gravação. Então, boa noite novamente, né, a todos e todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Um prazer imenso, né, Gilca, recebê-la conosco esta noite, receber os alunos da pós, do nosso programa de pós, os alunos do Prof. Letras, né, os professores da rede que estão aqui conosco, meus orientandos, né. É uma satisfação imensa, né? Podemos conversar sobre literatura e sobre contação de histórias com essa mulher maravilhosa, que é a Gilca Girardello, né? Eu vou te apresentar, Gilca, bem rapidinho, e aí a Adriana vai fazer uma pequena homenagem, uma leitura, e aí a fala é toda sua. Você fique muito à vontade, tá bom? Muito obrigada, querida. Então, essa fala dessa noite, por si só, já pelo título, é poética, né? Vozes, voos e viagens, contar histórias entre as páginas dos livros e o arco-íris da imaginação, né? Soa como um abraço de afeto mesmo, né? A Gilca é professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, atua no programa de pós-graduação em educação, dentro da linha Educação e Comunicação, né? Ela se formou pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas pela New School for Social Research de Nova York e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado no programa de educação urbana da City University of New York e no programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os temas de pesquisa mais recorrentes dela são comunicação, cultura, infância, imaginação, narrativa e formação de professores. Tem muitos artigos publicados, tem vários projetos de pesquisa. Eu destaquei o mais recente, que é Raízes da Infância, outras referências para estudar as crianças na cultura, né? Então, esse é um projeto de pesquisa atual. Também tem muitos artigos publicados, livros organizados, faz muitas performances de contação de histórias, participa de eventos, ministra palestras, né? Tem projetos de extensão, né? Nós somos muito parecidas nesse sentido, porque a Gilca, ela tem essa coisa muito ligada também à comunidade, para fora dos muros da universidade, né, que é muito bacana, Gilca, no seu histórico. Entre os artigos, eu destaquei os mais recentes, Crianças e Mídias, 3 polêmicas e desafios contemporâneos, pelo Caderno SEDES, da Unicamp, né? Adorei o título desse também, Escrevivências, o blog, o microblog, como espaço de pesquisa em história de vida, que ela também publicou com outra autoria, né? E o poder do faz de conta e a experiência narrativa das crianças. Inspirações da obra de Vivian Guzin Paley, a revista em aberto do INEP. Tem muitos outros, mas para vocês só assim conhecerem um pouquinho, né, da pesquisa e um pouco do que a Gilca faz, né? Entre os livros publicados, com a Mônica Fantin, ela tem trajetórias inventivas de pesquisa em educação contemporânea, infância, comunicação, cultura e arte. E acho que de todos os livros da Gilca, o mais conhecido, pelo menos assim, o que eu sempre recomendo, Gilca, para os meus orientandos, é Uma Clareira no Bosque, contar histórias na escola. E agora tem no formato também e-book, né, Gilca? Então, são muitas produções, como vocês estão vendo, são vários projetos de pesquisa. Não é só uma pesquisadora, uma professora, uma orientadora, mas é alguém que realmente reverte, né, para toda a comunidade do qual faz parte, né, com vários projetos. São raras essas pessoas assim, viu, Gilca? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Eliane, por essa fala tão generosa, tão carinhosa. Muitíssimo obrigada, querida. Eu que agradeço. E aí, Adriana, por favor, Adriana, fique à vontade, vou fechar meu microfone. Tá ok. Gilca, Uma Clareira no Bosque, das histórias que você gosta. Então, você vai me ouvir, e todos aqui, o colecionador de sabedorias.
Contam, na Jamaica, que no tempo antigo, antes de o mundo ser mundo, vivia um ser meio gente, meio aranha, chamado Anansi. Pois um dia, Anansi inventou de querer guardar só para ele todas as sabedorias que existiam. Arranjou um grande pote de barro, amarrou nele uma tira de couro e passou por trás do pescoço, para que o pote ficasse de pendurado na frente do seu corpo, e saiu pelo mundo. A cada vez que ouvia alguém dizendo uma coisa sábia, ele a recolhia e jogava dentro do pote. Por muito tempo, Anansi andou pelo mundo de ouvido atento. Alguém falava uma sabedoria e pronto, lá ia a sabedoria. Poc, para dentro do pote. No começo, ele ouvia sabedorias por todo lado, e o pote ia enchendo ligeiro. Poc, 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 poc. Aqui, poc. Ali, poc, poc. Ali mais adiante, poc, poc, poc. Só que aos poucos, as sabedorias começaram a ficar mais raras. Poc, poc, poc. E ele andava pelo caminho carregando aquele pote horas e mais horas, dias e mais dias, sem escutar nenhumazinha só, até que, lá pelas tantas, ouvia uma coisa sabida e poc, lá ia ela para dentro do pote junto com as outras. Chegou uma hora em que Anansi percebeu que tinha parado completamente de ouvir coisas sábias saindo da boca das pessoas. Nesse momento, ele soube que tinha reunido para si toda a sabedoria do mundo. Muito orgulhoso, Anansi pensou: onde vou esconder o meu pote de sabedorias para ninguém as encontre e elas possam ser só minhas? E teve a ideia de esconder o pote no alto de uma palmeira muito alta. Começou a trepar no tronco da palmeira, mas estava difícil porque o pote pendurado à sua frente atrapalhava os movimentos. Cada pouco que subia, escorregava e voltava para baixo de novo, todo desajeitado. Foi então que Anansi escutou uma risada debochada. Que sujeito burro! Olhando para baixo, Anansi viu um menininho que continuou falando entre gargalhadas. Se o senhor quer subir para frente, por que não pendura o pote nas costas? Anansi, apesar de muito indignado, não deixou de perceber que aquilo que o menino tinha dito era, afinal, uma coisa sábia. Com muita raiva, atirou o pote de barro com força no chão e todas as sabedorias se espalharam pelo mundo. E é por isso que, desde esse dia, cada pessoa sabe de algumas coisas, mas ninguém sabe de todas. Ai, que linda, Adriana! Ai, que linda! Muito obrigada por esse presente. Que delícia, que delícia! E aí eu já fiquei com vontade de sair falando. Posso sair falando? Pode! Posso, é. Então, olha só, eu estava comentando com a Eliane, eu pensei de fazer assim, bom, primeiro boa noite para todo mundo, tá, pessoal? Muito obrigada por vocês estarem aí, aqui em Florianópolis é uma noite bem fria, mas espero que a gente consiga, assim, gerar um certo calor aqui com esse nosso encontro mesmo à distância, tá? Então, assim, claro, né? Super, 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 milhares de obrigadas à Eliane por esse convite, né? Tão sonhado, assim, por mim também, de poder estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada. É uma honra para mim estar junto aqui com vocês nessa fogueirinha, nessa época junina, né? Criando essa fogueirinha de encontro, quem sabe, né? Mas então o que eu pensei foi assim, ó, fazer uma falinha inicial aqui, tá? Contar algumas histórias, né? Trazer um pouquinho das coisas que eu acho mais importantes desse universo, do contar histórias, né? Dessa forma também de exercer a arte poética, a arte da palavra, a arte da literatura, né? E depois abrir para
vocês puxarem as questões que vocês teriam interesse, que eu, quem sabe, dissesse alguma coisa, para não ficar nem chovendo no molhado, nem falando de coisas que não têm necessariamente a ver com o que vocês têm interesse nesse momento, tá bom? E aí eu queria, então, puxar para isso para o que eu fiquei sentindo aqui agora, ouvindo a Adriana. Assim, ó, essa história, ela estava lendo uma versão escrita que eu escrevi, né, dessa história do Anansi, que é um conto da tradição oral jamaicana. Mas, assim, ao escutar a Adriana, quase que eu demorei a reconhecer as palavras que eu mesma tinha escrito. Porque no momento em que a Adriana estava contando a história, né, já era outra história. Então, isso é que eu acho que é a coisa mais linda do contar histórias, né? Eu sempre eu acho que muitas pessoas falam do poder daquilo que é efêmero, daquilo que vive só no presente do encontro narrativo, né? Mas eu gosto do jeito como o Bakhtin fala, né? Que ele diz assim que o sentido de um texto, e vou dizer aqui o sentido de uma história, né? Não está no texto da história, não está em quem conta a história, não está em quem ouve, mas está no encontro dessas três coisas, né? Quem conta a história e quem ouve, né? Então, ao ouvir a Adriana contando essa história aqui, era outra história. Realmente ela estava assim, ela mergulhou naquele universo, ela interpretou aquele universo com o seu olhar, com a sua voz, né? Tem outra coisa bonita que Walter Benjamin falava, que a narração oral, ela é o exercício do olhar, da voz e da mão, do gesto. Ou seja, a narração oral como uma forma artística, artesanal, né? Vocês lembram aquela reflexão do Walter Benjamin com relação à aura da obra única, da obra de arte única, né? Ele falava, por exemplo, quando a gente está na frente de uma obra de arte única, um quadro, por exemplo, uma pintura, digamos, sei lá, a Mona Lisa, né? A gente sente uma coisa diferente, a gente sente um impacto, uma presença, uma força que tem a ver com o fato de aquela obra ser única, né? De ter sido tocada pela mão humana, diferentemente de uma reprodução que a gente veja na televisão ou numa revista, né? E ele dizia que a narração oral, que a história contada oralmente, ela tem aura, né? Ela exerce essa força, porque ela é única, ela acontece no momento, ela é uma arte performática, enfim, né? Ela trabalha com o tempo, né? Então, assim, adorei ouvir a Adriana contar essa história, né? Do seu jeito, com a sua voz, trazendo a sua música, o seu canto, né? Para aquele texto. Isso eu acho que é uma coisa lindíssima, né, do contar histórias, assim, né, de a gente saber que a gente pode animar um texto com a nossa voz, com o nosso olhar e com a nossa imaginação, né? Porque, claro, a Adriana estava enxergando aquela árvore, estava enxergando a Nancy, esse bicho meio gente, meio aranha, ela estava enxergando o pote de barro, ela estava enxergando o menino, né, com a sua imaginação. Eu estava enxergando diferente, a Eliane estava enxergando diferente, cada uma de vocês aí, enxergando de um jeito os personagens da história. Mas existe algo de comum que nos une a todos nisso que eu gosto de chamar de clareira da imaginação, né? Aquilo que, como cada história é uma viagem, né? Cada história nos leva para um lugar diferente, né? Eu gosto de pensar que assim que a gente viaja junto com as pessoas que estão ouvindo, né? Que a gente viaja junto com as pessoas que estão escutando junto com a gente uma determinada história, que estão passeando por aquelas cenas, por aqueles lugares, né? E essa questão da música, né? Eu sempre, às vezes eu pensava, eu dizia assim, bom, no começo a gente conta uma história. Quando a gente gosta muito de uma história, a gente mergulha dentro dela, a gente percorre as paisagens, as cenas, a gente explora as sensações, as emoções dos personagens e a gente acaba contando a história. Aí, quando a gente vai contando mais e mais e mais e mais vezes para mais pessoas diferentes, aquela história vai, assim,
ganhando raiz dentro da nossa alma, né? Chega uma hora que é como se a história contasse a gente, né? A gente se deixa levar e é meio que a história nos comandasse, né? E aí, quando a gente continua contando mais bastante tempo para mais um montão de gente, né? Se a gente deixar que cada momento seja único, né? Que a gente não estiver apenas repetindo uma coisa decorada, distanciada dela, mas se a gente estiver se deixando tocar pelas palavras, pelas cenas daquela história, vai chegar um momento que é como se a história cantasse a gente, sabe? Não é só contar. A gente canta a história e a história nos canta, né? Porque a história ganha uma música. Então, eu acho assim, eu acho que contar histórias, eu acho que a narração oral ela é uma forma artística das mais lindas, das mais antigas, das mais nobres, como a gente sabe, não é? Está nos primórdios da relação da humanidade com a literatura, a palavra, a voz, o gesto, a presença, essa troca de olhares entre nós. Então, eu acho assim magnífico, amei ouvir a Adriana contando, né? Espero ainda poder ouvir muitos de vocês contando histórias, né? E principalmente saber que vocês estão percorrendo esse caminho também, porque é um caminho para a vida inteira, né? E aí eu queria contar um pouquinho assim, né, para vocês de uma relação que eu tenho com o curso de letras também, né? Nunca me formei em letras, né? Mas eu estudava jornalismo em Porto Alegre, trabalhei um tempo com agência de publicidade, assim, tentando, guriazinha, né? Tentando encontrar seu caminho, mas, assim, larguei tudo e fui trabalhar com crianças em uma comunidade de periferia, lá em uma ilha, na ilha mais pobre do entorno aquático da cidade de Porto Alegre, né? Uma comunidade que na época, isso era anos 70, 75, 76, ela era um palafitas, assim, muito, muito, muito pobre, do lado de um grande lixão. E eu trabalhava com crianças ali, né? Era um projeto ligado à Igreja Católica na época, enfim. E eu não tinha a menor formação, eu não tinha nenhuma, não tinha estudado pedagogia, eu tinha 18, 19 anos. E aí peguei o jornal um dia e vi que tinha uma professora argentina que ia dar um curso de narração oral de histórias na Biblioteca Infantil Municipal Pública. E aí, claro, né, fui lá e fiz esse curso com uma professora maravilhosa. E a partir daí comecei a trabalhar como bolsista da prefeitura, contando histórias nas bibliotecas públicas, em espaços públicos da cidade de Porto Alegre, um projeto muito bonito naquela época, bem pioneiro, eu acredito. E aquilo me fez ter a vontade de ir estudar literatura infantil. E aí fiz um novo vestibular, na época a gente podia fazer 2 cursos ao mesmo tempo na universidade, e fui cursar letras, né? Cursei letras apenas fazendo aquelas disciplinas quase que só as optativas, não é? Então, tudo que tinha de literatura infantil, tudo que tinha de literatura dramática, tudo que tinha de dramaturgia, tudo que tinha de mais artístico no curso de letras, né? E depois até trabalhei bastante tempo em escola com o trabalho de redação e até de letras também, mas sempre foi um curso que eu fiz apenas pelo prazer, né? Me formei em outras coisas, mas não em letras, mas esse espaço do estudo da literatura, né? É alguma coisa muito, 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 muito preciosa para mim. Então, assim, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Acho que é das coisas mais necessárias para o nosso Brasil de hoje, né? A literatura como direito, né? Fiquei tão feliz de saber que essa é a casa do Antônio Cândido, né? Como a Eliane estava me contando, né? Porque acho que quer dizer, é um dos nossos maiores gigantes, né? Um dos nossos maiores mestres. E assim, para mim, essa defesa do direito à literatura que ele faz, ela é Bíblia, né? É alguma coisa que a gente segue assim, levantando mesmo essa bandeira.
e entendendo que tudo aquele sentido ampliado de literatura, né? Aquele sentido, aquela necessidade da literatura, porque ela nos organiza, porque ela nos liberta do caos, né? Que vocês tão bem conhecem, ele está se referindo a uma compreensão ampliada de literatura, na qual a narração oral cabe com os dois pés muito firmemente, né? Então, acho que quando a gente está trabalhando com narração de histórias, a gente está também fazendo um trabalho que é bastante político, no sentido de defesa desse direito, no defesa a garantia desse direito também, né? Direito à garantia de acesso à palavra poética, à palavra estética, à palavra alada. Eu acho linda essa expressão também, que vem lá dos gregos. As palavras como alguma coisa que não é morta, mas coisas que têm asas, que nos levam em muitas viagens, né? E aí eu tinha colocado no título da nossa conversa essa ideia da viagem, não é? As histórias como viagens. E as histórias são mesmo viagens, né? Uma vez eu estava fazendo uma listinha assim de meios de transporte que a gente encontra nas histórias. Então, olhem só, possíveis meios de transporte. O Fernando Savater, que é um enfim, um pensador, um estudioso de literatura e de educação espanhol, ele diz assim: o fundamental nos contos é a viagem, que afasta o protagonista do ambiente fechado da segurança familiar e o expõe à aventura, ao imprevisto, né? A gente não quer spoiler, porque a gente quer o imprevisto nas histórias, né? A gente não quer que nos contem o que vem depois, porque a gente quer saborear a curiosidade, a surpresa de e agora, o que será que vai acontecer? A cada vez que a gente vira uma página de um livro, a cada vez que a gente faz uma pausa ou acompanha a pausa de quem está contando a história para pensar, e agora, o que será que vai acontecer? Esse desejo de saber o que vem depois, que foi, por exemplo, a salvação da Sherazade, né? Então, assim, alguns possíveis meios de transporte que a literatura, que as histórias nos trazem. Um par de botas de 7 léguas, como o do Pequeno Polegar, um cavalo com asas, um tapete mágico, as garras de um pássaro gigante que nos leva para longe, como o pássaro Roca, das aventuras de Simbad, asas feitas de penas coladas com cera, como as de Ícaro, uma casca de noz, como a que levou a polegarzinha, um barco de papel, o casco de uma tartaruga, a queda em um buraco fundo, como aquele que leva ao País das Maravilhas, da Alice, a porta de um armário, como aquela que leva a Nárnia, um furacão, como aquele que leva à Terra de Oz, uma nave espacial, o dorso de um cisne selvagem, como aquele que levou a pequena heroína Elisa, do conto de Andersen, um trem invisível em uma estação londrina, a viagem como de Harun, no livro magnífico chamado Harun e o Mar de Histórias, do Salman Rushdie, né? E tantas e tantas e tantas e tantas outras viagens para onde as histórias podem nos levar, né? E aí o que acontece? Quando a gente viaja junto com alguém, vocês lembram como é que é quando a gente viaja junto com alguém, né? Se a gente não rompe para todo sempre a amizade com aquela pessoa, a amizade, o amor, porque às vezes em viagem é que as pessoas de fato se revelam, né? Os vínculos das pessoas com quem a gente viaja junto duram para toda a vida, né? Então, viajar junto com alguém é realmente uma experiência muito poderosa, muito potente. Viajar junto com alguém porque a gente está escutando junto uma história, ou porque a gente está contando uma história para pessoas que estão indo junto com a gente, é alguma coisa que cria comunidade. Então, vem aí de novo a importância do contar histórias, porque é uma das formas mais eficientes de se criar comunidade, de fazer com que a gente tenha uma experiência comum com quem está do nosso lado ouvindo a história, né? Ou de quem está na nossa frente escutando a história que a gente conta, né? Claro que essas todas são experiências muito análogas à experiência literária com o texto impresso, né? Ou com o texto na tela. Elas são muito parecidas.
A Cecília Meirelles dizia isso mesmo. Ela dizia assim: para mim, contar é equivalente a escrever. E escutar uma história é equivalente a ler. São processos muito análogos, são processos irmãos, né? Um alimenta o outro, um nasce do outro, um enriquece, anima o outro, né? Por isso que, quer dizer, acho que quem gosta de contar histórias, quem pesquisa histórias, se interessa tanto pela oralidade popular dos contadores, dos aedos, dos trovadores, né, dos menestréis, das pessoas do povo, que tem aquela sabedoria fantástica encarnada na sua palavra tão cheia de cor e de sabor, né, como pela palavra escrita da literatura propriamente dita. Né? Acho que o que nos une é o amor pelas histórias, é a vontade de querer entrar nessas outras vidas, porque quando a gente conta histórias, a gente acaba entrando na vida de personagens que são, de repente, mais corajosos do que nós, personagens que são mais sábios do que nós, acaba subindo a montanhas que a gente nunca vai escalar, entrando em florestas cuja sombra a gente nunca vai receber. A gente acaba chegando a ilhas desconhecidas que a gente nunca haverá de conhecer. Né? Ou seja, contar e ouvir histórias permite que o nosso mundo fique infinitamente maior e mais rico e que a gente possa levar as pessoas junto conosco nessas viagens, né? De uma forma muito quase que imediata, né? E aí então assim, ó, para falar dessa necessidade do encontro, tem uma história que eu gosto bastante de contar. Eu vou contar assim bem rapidinho para vocês, só para dar um pouquinho a ideia, né? Depois eu conto para vocês como que ela chegou para mim, tá? Porque eu acho que o jeito como ela chegou para mim é tão legal como quanto a história em si, tá? Mas deixa eu contar para vocês essa história. Essa história, eu gosto muito de trazer essa história para quando a gente está começando um grupo, né? Então, se a gente tivesse, vamos fazer de conta agora que a gente tá na mesma sala, tá? Que vocês estão, cada um de vocês assim sentados, vamos sentar no chão, cada um bota uma canga, umas almofadas, um tapetinho de EVA, enfim, se acomodem aí bem no chão, tá? Uns ali, uns aqui, podem espichar as pernas, podem sentar bem à vontade, como vocês quiserem. Que eu quero contar para vocês uma história que se passou lá no coração da África, num vilarejinhozinho muito, 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 muito simples, porém muito especial. Nessa vila, as pessoas não usavam sapatos. Ninguém usava sapato. Não precisava de sapato, porque o chão era de uma areia tão fininha que parecia assim um talco, sabe? E fazia carícias nas solas dos pés das pessoas. Bom, todo mundo era muito feliz, estava tudo muito bem. O problema nessa vila era quando alguém tinha que resolver algum assunto na cidade. Sempre tem alguma coisa para fazer na cidade, né? Sei lá, resolver algum assunto de papelada, algum assunto de juiz, algum assunto de médico, alguma festa de casamento, alguma... As pessoas volta e meia tinham que ir para a cidade. E aí? Ninguém tinha sapato. Como é que ia fazer? Aí era aquela função, né, de bater na casa da vizinha. Vizinha, tem aquela botinha do falecido aí ainda. Ô, vizinha, será que teria um sapatinho aí no jeito para minha filha que tem que ir numa formatura? Um sapatinho, será que cabe no pé dela? E era uma confusão, porque ninguém achava muito sapato que lhe interessava, que lhe cabia no seu propósito. Foi aí, então, que o velho mais velho da vila, e vocês sabem, né, são esses, em geral, aqueles que são os mais sabidos. Esse velho chamava-se Seu da Chinuca, era esse o nome dele. Ele teve uma ideia. A ideia dele foi a seguinte: ele resolveu abrir uma tenda de aluguel de sapatos. A tenda era assim. Ele pediu para o sobrinho dele, um outro neto lá, para irem até a cidade e voltarem com diversos pares de sapatos. Não sei se eram novos, acho que não. Deve ter comprado assim de segunda mão, né? Mas diferentes tamanhos, tipos, masculino, feminino, de criança, adolescente. E aí, então, eles foram até a árvore mais frondosa, mais linda, que tinha assim bem no meio da vila.
E aí, eles amarraram pelos cadarços todos aqueles sapatos, cada um num galho da árvore. E a árvore ficou parecendo assim, florida, toda cheia de sapatos, em vez de frutas ou de flores. Coisa mais linda. Aquela era a tenda de aluguel de sapato. Cada vez que alguém tinha aqui na cidade, né, e precisava de sapato, ia lá na tenda do seu Dachinuca, olhava, escolhia o sapato que lhe servia, ia para a cidade, resolvia o seu assunto e, na volta, pagava o aluguel do sapato. Mas aí é que tá a coisa interessante. O que era o aluguel de sapato? Vou contar para vocês. Era assim, ó. No fim do dia, depois que a pessoa tinha voltado de viagem, no fim do dia, aquela hora assim que quem tinha que arar já tinha arado, quem tinha que lavrar já tinha lavrado, quem tinha que lavar já tinha lavado, quem tinha que cozer, cozinhar já tinha cozido, cozinhado, quem tinha que trabalhar já tinha trabalhado, quem tinha que estudar já tinha estudado, todos já tinham ido para o rio, voltavam banhadinhos, fresquinhos. Ah, que gostosura! E aí, então, todo o povo da vila sentava-se à sombra da árvore. E a pessoa que tinha viajado pagava o aluguel, ou seja, contava para a comunidade por onde aqueles sapatos tinham andado. Essa história, me parece que ela está dando a tá deixando claro o papel das histórias para a criação da comunidade, não é? O seu Dachinuca era realmente muito sábio. Ele sabia que para que um povo se entenda, para que a comunidade exista, é preciso que ela tenha histórias em comum. E as histórias em comum vêm muito da experiência em comum, do andar de cada um pelas estradas do mundo, né? Pelo encontro narrativo, né? Que cada um dá sentido às suas experiências por meio da palavra, né? E então eu gosto de contar essa história porque daí a gente pode perguntar para cada um, tá bom? E cada um de vocês agora poderia contar por onde os seus sapatos andaram até chegarem hoje aqui nesse nosso encontro, né? Então assim acaba sendo uma estratégia bonita de a gente criar comunidade rapidinho por meio das histórias que cada um possa contar, né? Mas aí assim eu vou falar rapidinho para vocês como é que essa história chegou para mim. Porque você sabe, o narrador oral ele tem uma ética, né? Mesmo os contadores de história populares, tradicionais, que aprenderam as suas histórias também uns com os outros, eles sempre vão dizer, essa história foi meu tio que me contou, papapá. Essa história eu ouvia do meu pai disse que o avô dele contava. Ah, essa história quem contou foi o fulano que morava ali na curva da estrada, que até já faleceu, papapá. Né? Ou seja, essa é a ética do contador de histórias, que sempre vai ter que dizer como foi que ele aprendeu aquela história, como é que ela chegou. Né? Como é que ela lhe chegou? Claro que depois ela vai ser transformada, ela vai ser recriada, mas ela tem uma origem, ela tem um fio que vem de algum lugar, né? E essa história chegou para mim pela tradição oral. Foi assim, olha, eu estava assistindo uma banca, logo no começo que eu entrei na universidade, estava assistindo uma banca, e eu estava participando como suplente, mas estava só assistindo, e na banca tinha uma professora de São Paulo chamada Estela Graciani, ela trabalhava com movimentos sociais, e ela contou, no meio assim da sua arguição, da sua fala, ela contou rapidamente o seguinte episódio. Ela disse que ela tinha estado em Moçambique, né, anos antes, dando uma oficina em um evento, e ela tinha dado uma oficina, acho que era uma escola, tinha dado uma oficina sobre a mudança de paradigmas, sobre mudanças de paradigmas, né? E aí, então, ela fez uma estratégia, uma dinâmica, assim, ela pediu que todas as pessoas que estavam ali tirassem os seus sapatos e colocassem os sapatos no meio da sala, todos misturados. E depois ela pediu que cada pessoa fosse ali, pegasse o sapato de outra pessoa e tentasse caminhar com ele. Ela estava querendo dizer, claro, como é difícil a gente entrar no paradigma do outro, né? Sobre essa questão do multiculturalismo, da interculturalidade, enfim. Muito bem. E aí ela disse que um senhor que participou da oficina, um senhor de idade, veio para ela dizer, olha, professora, foi certeira a sua oficina,
porque na minha vila a gente não usa sapatos. Então, para nós, todos os sapatos são sapatos do outro, sabe? E ela contou esse caso para um colega seu, para um outro professor que também estava dando no café da manhã do evento, né? Um outro professor que estava por ali, ela contou o que tinha acontecido, que ela tinha achado tão interessante. E esse outro professor, era um professor moçambicano, escutou atentamente, olha que interessante. No outro café da manhã, esse professor que tinha escutado a história disse assim, sabe, eu fiquei imaginando, ontem à noite eu fui para o meu quarto e fiquei imaginando que poderia ser inventada uma história assim, 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 e contou para ela a história da árvore dos sapatos, né? Fiquei inspirado no caso que tu me contaste e imaginei essa história da árvore dos sapatos. Ela não sabia que esse professor que estava do lado dela era o grande Mia Couto, o maior escritor moçambicano, um dos maiores escritores da língua portuguesa, né? E quando ela contou essa história, eu fiquei fascinada pela história. Claro, ela contou muito rapidinho. Depois eu acabei espichando, ampliando, botando coisa, tirando coisa, enfim. Mas eu sempre digo que é a ideia dessa história, né? Até onde eu sei, ele não a escreveu, né? Mas a ideia dessa história me chegou pela tradição oral diretamente da imaginação do Mia Couto. Então, acho que está aí mais um exemplo desse zigue-zague entre a letra e a voz e a letra. A letra, a voz, a alma, a imaginação. Né? É um ciclo sem fim, que eu acho muito bonito. Né? Bom, aí assim eu tinha pensado, eu acho que eu vou contar mais uma historinha apenas para vocês, tá bom? Depois eu abro para vocês. Agora eu tô achando que eu vou ter que colocar o meu, tô vendo, não, eu acho que vai dar tempo sim. Eu tenho 40% de bateria aqui, porque eu estava meio longe da tomada, mas quando chegar mais perto eu coloco a tomada ali de novo para a gente não ficar sem bateria o computador. Mas enfim, bom, tô louca para ouvir vocês, tá? Porque eu só tô eu blá, 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 blá aqui, né? Fazendo de conta que estou bem enxergando vocês, tá? Fazendo de conta, porque é assim, né? A gente que trabalha com literatura e com narração de histórias, a imaginação é nossa matéria-prima, né? Então, assim, estou imaginando aqui que eu estou na rodinha com vocês, estou olhando vocês, estou vendo vocês, mas queria mesmo era estar vindo de verdade. Bom, aí eu acho que eu vou contar mais uma história só, que eu acho que essas duas histórias, eu acho que são que são meio que, para mim, são meio que histórias assim fundantes das coisas que eu acredito, né? Do papel que eu atribuo às histórias e ao contar histórias, né? Porque realmente é sem fim o tanto que a gente poderia estar falando aqui, né? Bom, é uma história que talvez vocês conheçam, tá? Mas eu também conhecia a história do Anansi e a Adriana contou para mim e ela se tornou uma história completamente nova, tá? Então, eu espero que mesmo que vocês conheçam, para vocês ela soe como nova, tá bom? Só que aí eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa. Essa história, para a gente entrar nessa história, eu vou pedir para vocês que vocês subam num tapete mágico. Faz de conta que tem um tapete mágico aqui, de seda vermelha, em tons de vermelho, com tons de lilás, verde. Tem um lindo tapete de seda, um tapete persa, tá? Subam nesse tapete, tá? Vamos subir junto nesse tapete. Agora vamos assim, ó, inflar bem o nosso peito e vamos animar esse tapete, que ele seja mesmo mágico e suba e nos leve nos ares. E lá de cima, a gente vai ver o mundo lá embaixo. A gente vai ver o mundo lá embaixo. Vocês estão aí em Assis, né? Aí vamos então em direção ao leste, vamos em direção à costa, vamos em direção à praia do estado de São Paulo. E olha, e o nosso tapete mágico vai nos levando e nos leva por sobre as ondas do mar. É noite, mas a lua cheia e as estrelas nos guiam. E a gente consegue ver a água do mar brilhando lá embaixo. E a gente vai em cima do tapete mágico. E a gente consegue chegar no continente africano. E aí a gente vê lá embaixo as dunas do deserto do Saara, banhadas pela lua cheia, que hoje tem lua cheia.
né? E aí a gente vai ver o mundo lá embaixo, e aí o tapete começa a descer devagarinho, lá na Península Árabe, e vai descendo, até que ele chega na cidade de Bagdá. E mais, e à medida que ele vai descendo, o tempo vai voltando para trás, e vai voltando para trás, e vai voltando para trás. E quando a gente chega à cidade de Bagdá, ela tem minaretes, torres pontiagudas, todas como um cenário das Mil e Uma Noites. E aí então o tapete suavemente pousa no chão e a gente chega no lugar onde se passa a nossa história. Ai, ai. Vocês sabem, quando Deus criou a mulher, criou também a fantasia. E foi por isso que a verdade, ela mesma, a verdade com V maiúsculo, a verdade resolveu um belo dia que ela queria porque queria conhecer um lindo castelo por dentro, um castelo verdadeiro. E ela escolheu nenhum menos do que o castelo do grande sultão Harun al-Rashid, o Grande. Olha, ela era verdade, ela não tinha nada para esconder. Então, vocês acreditam, ela foi nua até o palácio do sultão, nua. Para não dizer que foi completamente nua, não, ela colocou um véu, mas um véu transparente. E assim ela chegou descalça, cabelos soltos, nua, até a porta do palácio do sultão e lá ela bateu. Veio o guarda abriu uma janelinha, viu aquela moça ali nua e perguntou: quem é você? O que você quer? E ela: eu sou a verdade. E eu desejo conhecer o castelo por dentro. Peraí que eu vou ver se pode, falou o guarda. Fechou a janelinha e foi lá falar com o chefe dele, o grão-vizir. Chefe, tem uma moça aí fora. Ela quer conhecer o castelo por dentro. Deixo? E aí o grão-vizir: como é o nome dela? É Verdade. Mas não queremos nada com a verdade, falou o grão-vizir. Mande a verdade embora. É só o que faltava, que ninguém aqui dentro quer a verdade, seria o nosso fim. Mande a verdade embora. E a verdade, então, foi mandada embora. Ai, virou nos seus calcanhares e desapareceu. Porém, quando Deus criou a mulher, dizem, criou também a teimosia. Oh, ela não ia deixar aquilo ficar daquele jeito assim, mas é claro que não. Ela foi lá no canto, pegou as roupas mais estranhas que ela conseguiu encontrar. Pegou, assim, um capote de pele de urso que vinha até aqui embaixo. Pegou lãs de ovelha mal curtida, enrolou assim na boca, só ficaram os olhos aparecendo. Pegou um casacão de couro de bisão, bem grandão, assim, botou botas pesadas e, pisando firme, ela voltou até o castelo do sultão e bateu na porta com bastante força. Pam, 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 dessa vez. O guarda abriu a janelinha e viu aquela figura ali, que não sabia nem se aquilo era gente, se aquilo era bicho, e perguntou: quem é você? O que você quer? E a verdade, toda escondida por dentro daqueles trapos mal cheirosos, falou assim: eu sou a acusação e exijo conhecer o castelo por dentro. O guarda fechou a janelinha e foi lá dentro perguntar para o grão-vizir: chefe, tem aí outra pessoa. Eu digo pessoa, mas não sei se a pessoa pode ser um animal também, não sei, pelo aroma que ela exala, não sei. E ela quer conhecer o castelo por dentro. Como é o nome dela? Perguntou o grão-vizir. Ela disse que o nome dela é Acusação. Deixa eu entrar? O grão-vizir olhou bem assim para o guarda. Mas, homem de Deus, se eu não quis que a verdade entrasse, agora eu vou deixar a acusação vir de dedo na nossa cara? Mas é claro que não, ninguém quer nada aqui com a acusação. Mande a acusação embora. E assim, mais uma vez, a verdade foi mandada embora do palácio. Porém, quando Deus criou a mulher, dizem, criou também o capricho. Vocês acham que a verdade ia deixar por isso mesmo? Mas é claro que não. Sabem o que ela fez? Tirou todas aquelas roupas horrorosas, tomou um banho de água perfumada de jasmim,
Procurou os tecidos mais nobres, um vestido de cetim, um lindo véu de seda. Colocou uma coroazinha de jade, pulseiras de brilhantes, brincos, colocou pós de borboleta em toda ela, ficou toda brilhante, perfumada, linda, 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 linda. E voltou mais uma vez ao palácio do sultão. Bateu a porta. O guarda veio abrir. Abriu a janelinha. Ficou assim de perna mole, vendo aquela aparição, aquela moça tão linda. Ficou assim, extasiado. Aí ele disse, quem é você? E ela, com a voz mais doce e maviosa de que foi capaz, disse, o meu nome é Fábula, e eu gostaria, por favor, de conhecer o palácio. Aí o guarda não sabia nem o que responder, que ele estava assim, com a boca torta, de tão encabulado que ele ficou, sabe? Quando a pessoa fica assim, meio sem jeito, de tão encantada que tá com alguém, né? De joelho assim, meio mole. Aí ele disse, pera só um pouquinho, pera só um pouquinho, eu vou ali ver, tá bom? E ele foi lá e disse assim, chefe! Que foi, homem? Fala! Chefe, tem aí uma moça. Ai, eu tô falando que é moça, mas eu não sei se é moça. Eu não sei se aquilo é um anjo, se aquilo é uma fada. Ai, mas ela é tão linda, chefe. E ela quer conhecer o castelo por dentro. Aí o grão-vizir falou. E como é o nome dela? Ai, até o nome dela é lindo. O nome dela é Fábula. E aí o grão-vizir disse. A Fábula quer conhecer o nosso palácio? Mas por que você não falou logo? Mas é uma grande honra. Chame todos os músicos do palácio. Faça com que as portas se abram de par em par. Com que uma chuva de pétalas de rosa a receba. Com que os nossos arpistas, com que os nossos artistas todos venham recebê-la, uma grande honra. E foi assim que a Verdade, vestida de Fábula, conheceu finalmente o palácio do sultão mais fabuloso de todos. E essa é a história da Verdade, vestida de Fábula. Essa história, ela é uma história que foi escutada provavelmente pelo Malba-Tahan. Vocês, né, quem está próximo da questão das histórias conhece Malba-Tahan. Malba-Tahan foi um escritor brasileiro, né, do século XX, que era apaixonado pelo imaginário do Oriente Médio e que publicou mais de 100 livros, contando histórias, quase todas elas radicadas nesse cenário, né? Essa história também foi recontada pela Regina Machado, né? Tá no livro O Violino Cigano e Outras Histórias de Mulheres Sábias, além de no livro Minha Vida Querida, do Malba-Tahan, né? E eu acho que ela é muito bonita também. Claro, né? Fábula, nesse sentido, vocês sabem, não significa histórias de animais, né? Que é um dos sentidos da palavra fábula, mas significa apenas história, narrativa, né? E eu acho lindo de ver, assim, para a gente, né? Para muitos de vocês que são professores, que trabalham em contextos educativos, o quanto essa história nos ensina também, né? O quanto ela nos ensina sem ser diretiva, né? Quantas verdades a gente pode fazer com que as crianças abram a porta para tantas coisas por meio das histórias que não abririam por meio simplesmente da verdade nua e crua, da objetividade mais pura e simples, e também não, obviamente, por meio do castigo, da obrigação entediante da acusação, né? Então acho que fico aqui nesse momento com vocês. Eu vou ter que levantar um segundinho só para colocar na tomada. Enquanto isso, vocês podem ir já pensando aí no que vocês gostariam de dizer, de colocar, de perguntar, enfim, o que eu pudesse estar, para a gente poder continuar essa conversa um pouquinho mais, tá bem? Então, estou indo ali, só um pouquinho. Muito bom. Maravilhosa história, Gilca. Muito bacana, né? E a fábula também poderia ser trocada por literatura, né?
vestida de literatura, que seria bom também. Eu acho que agora, então, nós podemos abrir, né, para as discussões, para que cada um se posicione, né, e converse um pouco com a Gilca, fale um pouco das suas experiências, né? Vocês podem fazer perguntas também sobre a importância da literatura, nessa conjunção, né, com a contação de histórias. E aí, Gilca, para abrir a discussão, né, eu trouxe um trechinho deste livro, acho que você conhece. Lindo, é super lindo. Eu estou apaixonada por ele, é Os Dias e os Livros, Divagações sobre a Hospitalidade da Leitura. É maravilhoso. Eu achei que ia combinar muito com você, acertei, pelo jeito. É lindo, eu adoro. E o Daniel Goldin, né, ele vai dizer o seguinte: não é pouco o que a literatura pode fazer. Seu poder deriva de suas possibilidades de gerar desdobramentos, de provocar estranhamento no interior de cada leitor, de colocar em crise sua identidade e questioná-la, de levar à descoberta de que cada um é outro. A promoção da leitura, como tal, supõe dar ao outro armas para ser diverso de si mesmo. É uma dádiva radical, uma prova de confiança no próximo. Ai, que lindo, que lindo, que lindo. Quando eu li esse trecho, eu pensei muito em você. Que Muito. lindo, querida, que lindo. Uma prova de confiança no próximo, é isso mesmo. Porque assim, ó, eu acho que quando a gente conta histórias, a gente está se deixando colocar nos braços do outro, não é? Confiando que o outro vai nos receber, né? E ao mesmo tempo, quando a gente acolhe, e eu acho que é um pouco isso que o Daniel Goldin fala, não é? Quando a gente acolhe uma história que alguém está nos contando, ou um texto que a gente está lendo, a gente está em total confiança, né? É um estabelecimento de confiança, é o tal do pacto da leitura, né? O pacto literário. Bom, mas eu queria ouvir, assim, ó, queria ouvir vocês, se vocês têm alguma pergunta, porque assim, ó, como eu estava falando para a Eliane, assim, ó, eu tenho, então, assim, eu acho uns 45 anos, tá? Contando de viagem, assim, por esse caminho do contar histórias, pesquisando, contando, lendo, escrevendo e tal. Então, assim, se tiver alguma coisinha que vocês, assim, que eu puder, enfim, dialogar com vocês, assim que vocês puxarem os temas que vocês têm interesse, estamos aí. Sintam-se à vontade, né, Gilca? Sintam-se à vontade para fazer perguntas, para conversar um pouquinho com a Gilca, né? Adriana, Fabrício. Eu vou colocar aqui, antes do. Acho que eu posso falar, só para complementar, Gilca, porque aqui no seu livro mesmo, né, Uma Clareira no Bosque, né, quando a Dona Dora, não é assim? Isso. Teve o curso, foi a Dona Dora. Isso então, mesmo. aqui, ela que dizia isso, e eu gostei muito que você coloca, porque é isso, o contador de histórias, a contadora, né? É a humildade interior, né? E aqui, ó, o amor ao próximo são necessários especialmente, né? O ato de narrar é um ato de serviço. As condições necessárias são especialmente o amor ao próximo, o dom da simpatia e um total esquecimento de si mesmo. Não é lindo isso? Eu acho lindo isso, Adriana. Eu acho lindo. Isso. Eu acho lindo, porque assim, ó, assim, se a pessoa vai contar histórias pensando assim, ai, será que vão me achar bonita? Será que eu não tô gorda? Será que eu tô descabelada? Será que eu tô... Ela não vai conseguir contar direito, né? Porque assim, não, o importante não... A gente desaparece, a gente vai contar a história, né? E é bom que desapareça, que a gente esteja ali a serviço da história, né? Então eu acho que essa experiência, né, de a gente contar muita história, ouvir muita história, ela vai transformando a gente, né? Assim como a literatura. Na verdade, tudo que eu estou falando a respeito de contar histórias pode ser dito a respeito da literatura em sentido mais amplo, né? Estou entendendo contar histórias como uma forma literária,
né? É isso. E também, eu gostei, quando você coloca, e eu me perguntei aqui, né? Quem era o meu padrinho, né? A minha madrinha, né? Quando você se Uhum. descobre ou quer ser uma contadora de história, ou tem esse desejo, então, quem é a sua madrinha? Quem foi sua madrinha, né? Da contadora, que te fez, né? Então, todos nós temos uma madrinha, né? Para mim, foi um padrinho, né? Então, eu tenho, assim, o Celso Sisto como um padrinho, Que legal. porque, então, eu falei, olha só, quando eu li, eu falei, olha, eu tenho um padrinho, o Celso Sisto, que me fez, assim, ter a certeza de que, sabe, eu queria muito continuar, quando eu fiz os cursos com ele, né? Que Então, é bom, isso. que bom. Eu conheci bem o Celso, porque ele morou aqui em Florianópolis muitos anos, né? Isso. Inclusive, tem um livrinho que esse aqui, esse é um livro que eu acho que é um que eu amo, é o meu livrinho assim que eu tenho muito carinho. Deixa eu só mostrar para vocês, porque ninguém encontra, está esgotado, tá? Mas ó, esse livro aqui tem um artigo dele, do Celso Sisto. É um livro que eu organizei anos atrás, tá? Baús e Chaves da Narração de Histórias, tá? E tem essa sim, acho que a quarta edição era de 2004, eu acho, o primeiro foi em 99, e tem um artigo de Celso também. Tá? Tem vários, tem um da Dora, tem vários, é um livro que eu achei, eu sou muito, tenho um grande carinho por ele, tá? Até eu queria pedir para o Sesc fazer um e-bookzinho, né? Porque ele, como ele foi feito sem fins lucrativos, todo mundo cedeu os direitos autorais, ele custava, se não me engano, R$ 8, era só o preço de custo, né? Aí acaba que a gente não consegue colocar em editora, entende? Porque não tem fins lucrativos, né? Mas a gente vai tentar colocar na roda, porque tem uns textos muito bonitos aqui. Mas É uma esse daí, nem em coletânea. estante virtual, nada a gente não consegue encontrar, Gil? Olha, eu já procurei, pode ser que tu consigas. Eu andei vendo esses tempos, porque eu até queria dar de presente para alguém. Eu só tenho esse exemplar aqui comigo, só umzinho, Ah, tá? que pena. Pois é, mas ele é Qual que é o bonito. título dele, Ó, Gilka? olha como é que ele é lindo, todo ilustrado, assim. Ó, se Sim, chama Baús e Chaves da Narração de Histórias, ó. tá. Vamos ver. É a editora do Sesc. Maravilhoso mesmo. Gilca, tem um comentário do Elson Lucas. Elson está aí ainda, Elson? E ele diz assim: organizar, construir e desconstruir a realidade a partir de uma narrativa é algo que nos define como seres humanos. Nossa, que lindo, que Achei lindo. É belíssimo. verdade, é verdade, é verdade, porque tem uma coisa assim, eu acho que, se não me engano, é o Paul Ricoeur mesmo que fala naquele Tempo e Narrativa, ele diz assim que ele está meio que respondendo às críticas, à ideia de que a narrativa já haveria se esgotado, e ele fala, olha, se a gente não, se a gente, a narrativa é algo que nos torna propriamente humanos, né? Então, assim, é meio que da condição humana mesmo, como o próprio Cândido fala, né? Mas, assim, é algo da condição, essa necessidade e esse prazer de contar e de ouvir histórias, né? Necessidade de conseguir elaborar as nossas experiências e o sabor, o prazer de ampliar o nosso leque de experiências vicariamente, ou seja, pisando nos sapatos dos outros por meio das histórias, né? Fazendo essa viagem imaginária, né? Muito bom. E aí a Nayana Camolese foi minha aluna no jornalismo, é jornalista também, Ah, e legal. ela compartilha conosco aqui o jornal que ela criou com os alunos. Nayana, não gostaria de falar um pouquinho, Nayana, desse trabalho? Boa noite, Boa tudo bem? noite, Boa noite, professora. tudo Boa bem? noite, Boa querida. noite. É, eu quis compartilhar porque eu fiquei bastante tocada com o depoimento, né, da Gilca, e eu também sou jornalista, né, Que legal. formada na FEMA, depois fui fazer letras, e tive a graça e a honra de ter a professora Eliane na minha banca, né, não esqueço nunca, contribuindo muito com o meu trabalho, e me apaixonei, assim, muito pelo jornal, pelo jornal literário. E aí acabei desenvolvendo agora,
com o auxílio da Lei Aldir Blanc, um jornal, né, literário com crianças no contraturno escolar. Ai, que legal, que lindo! Foi assim, é apaixonante mesmo, porque foi uma oportunidade única, e eu tinha que escolher uma instituição, né, para levar o projeto. Eu escolhi uma instituição católica, até me emocionou, porque né, a senhora relatou isso também, e eu escolhi uma creche que é daqui da nossa cidade, que foi implantada por um padre que eu tenho um carinho muito grande e que ampara famílias carentes, né? E tem um projeto dentro dela que chama Protagonista, que é de contraturno escolar com crianças em vulnerabilidade social. E foi esse projeto que eu escolhi para levar essa produção do jornal. Então, eu trabalhei com eles oficina de linguagem jornalística, para que eles pudessem montar o material deles, visita monitorada à Biblioteca Municipal, para que eles pudessem conhecer o acervo, né, e ter a ideia da imensidão, que muitos nunca tinham ido numa biblioteca municipal. Escolher suas obras e a gente trabalhar, seja com uma ilustração, seja com um texto, uma indicação de livro para a unidade escolar, né? E a gente montou esse jornalzinho, eu editei ele, né, diagramei ele, Que legal! para toda a comunidade, para eles também distribuírem para a família, enfim, para mandar para o mundo aí. Foi muito bacana mesmo, uma experiência maravilhosa, e eu pretendo continuar agora Ai, que no bom, meu mestrado em educação na Unesp de Marília. bom. Ai, que bom. Parabéns, Nayana. Eu fico tão Parabéns. emocionada assim quando eu vejo jornalistas que se passam a se dedicar e se empolgam pela questão da educação e de projetos educativos, assim, porque é vital, é tão, 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 tão importante. Parabéns, querida. Toda força, Muito, tá? muito obrigada. E eu deixei aí de sugestão, né, para enviarem para outros professores que, de repente, possam gostar da área. Eu estou trabalhando com a educomunicação, né? Muito Até com o bom. pessoal da USP, de São Paulo, estou tendo um amparo bastante amplo deles. E aí, algum professor que queira, tenha interesse, então eu posso colaborar de alguma forma, porque é um projeto, assim, apaixonante. Eu estou muito feliz com o resultado. Obrigada, Bárbara. viu? Obrigada, Adorei, professora, também. adorei saber do teu projeto. Muito obrigada. Parabéns, Nayana. Gilca tem muitos elogios aqui, e a Jennifer, que também é nossa aluna, diz que foi muito bom estar aqui. Obrigada, Gilca. Sua presença foi maravilhosa, encantadora. Gostei muito da última história. E ela faz um comentário bem bacana, que ela diz assim: e me chamou a atenção como as faces da fábula se revelam na imagem do feminino. Verdade. Que delícia. Interessante, é mesmo. Uhum. Ela também fala que essa história conversou muito bem com o destaque dado para a lua de hoje, a verdade vestida de fábula, como a lua crescente vestida de cheia. Que lindo, que lindo. Depois que eu falei que a lua estava cheia, eu fiquei em dúvida. Eu digo, será que está cheia mesmo? Acho que não está ainda, é crescente, né? Está chegando na cheia. Mas é isso que a literatura faz com a gente, né? Nos toca mesmo, né? Ela disse que uma organização tão delicada, agradece muito a Jennifer. Você Muito gostaria obrigada. de falar, mas alguém gostaria de falar? Fiquem à vontade, por favor. Não? Então, acho que podemos indo, né, encerrar. Mas aí, só para te dizer da história dos sapatos, Gilca, no mesmo livro do Daniel, e eu tenho uma orientanda que está estudando a personagem leitora, né, a Beth, e ele diz assim, sobre, às vezes a gente imagina que escolhemos os nossos livros e escolhemos as nossas leituras, né? E ele diz assim, mas há sempre algo de surpreendente. E quando algo verdadeiramente importante acontece com a leitura, não se escolhe o livro, eu diria, não se escolhe a história, mas se é escolhido por ele. Acho que no seu caso você foi escolhida por essa história. Somente o pai que propicia o livre acesso das crianças aos livros, eu diria o professor, o mediador, né? A professora, presencia a rica esperança de ver seu filho ou aluno escolhido por um livro, como se cumprisse o desígnio secreto impresso em suas páginas, né?
Acho que os lindo. livros também nos escolhem, né? Com certeza. Às vezes eles caem da estante na nossa frente, assim, não é? É bem isso mesmo. Eu Quando acho que tá no fluxo, né? eu agradeço muito, muito, Gilca, a sua presença, né? Tem mais um comentário aqui. Que oportunidade linda poder participar desse encontro, a Luciene. Viajei no tapete macio vermelho com a árvore de sapatos, Ai, encantador. que lindos, queridas. Muito obrigada, Luciene. Muito obrigada a todos, a todas. O Elson também falou: as histórias têm esse poder de fazer ecoar os saberes pela mente da gente. É bem isso, viu, Elson? Bonito, que bonito. Que noite agradável, né, Gilca? Quantas Que pessoas especiais esse encontro, né? tô amando esses textos, assim, bem se vê que é o pessoal de letras, não é? Porque, assim, cada imagem, cada palavra, cada imagem poética tão bonita e profunda. Não, a Kelly Boa, também. Oi, boa noite. por favor, fala. Só para registrar agora no fim do encontro, vou me apropriar dessas histórias, não me apropriar, mas vou recontar essas histórias que a Gilca contou pra gente. É sempre bom quando a gente ouve uma história simples, essas histórias deliciosas, assim, igual ela contou, que a gente se aproprie delas, né, para poder contar. Eu estava comentando aí, né, coloquei no comentário, eu sou de uma família que essa coisa da tradição oral, né, o meu pai, eu tinha um tio que faleceu, que é um contador de história, um contador de histórias, né, então ele sempre teve muito presente, né, então eu sempre achei fascinante, assim, a pessoa contar uma história, né, essa capacidade que alguém tem de contar uma história, de passar um saber dentro daquela história, né, aquilo, tipo, quando você fala para uma pessoa, por exemplo, um saber de forma didática, às vezes é aquela coisa maçante, você acaba esquecendo, mas quando você passa como história, aquilo fica ali, né? Fica ali na mente da gente, ecoa. Você, quando eu tenho histórias que eu ouvi quando eu era criança, assim, que na época você não conseguia, não tive aquele aproveitamento, mas aquela história ficou ecoando na minha cabeça, e quando a gente vai contando, aquele saber parece que vai surgindo de novo, né? Então, E às vezes a gente não sabe nem por quê, Nelson, não sabe nem por que ela fica ressoando ali, porque tem ainda alguma coisa ali para nos dizer, né? exatamente. Então, eu achei fabulosas as histórias, a história do sapato, uma história maravilhosa. E a última, essa história sobre a forma como é uma história que fala sobre histórias, né? Uma história que fala sobre como o poder dessa história, dessa literatura, dessa fábula, né? Ela pode levar a verdade, né? Ela pode levar o conhecimento, essa coisa que a gente, que acho que está incluso na natureza, está incluso na gente, incluso em tudo. Essa verdade, ela pode adentrar a partir das histórias. Então, muito obrigado, eu agradeço muito por participar. Eu é que agradeço, Elson. Que bonito isso tudo que tu falaste, querido. Obrigado. Gratidão, Elson. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Eu quero agradecer a presença dela, né, Eliane? Gilca, muito obrigada, viu? Oh, minha querida, E eu que você agradeço. estava esperando esse encontro, eu muito. A Eliane Querida, sabe. Eu vi você numa desses congressos, né, também online, que aconteceu no ano passado e tal. Daí eu li na minha dissertação de mestrado, tem lá uma citação sua, sabe? Ai, que bom. Então, desde de lá, eu queria muito conhecer você, né? E muito obrigada, viu? Isso Que também bom. foi sonhado por nós, assim. Que bom, querida. A Eliane tinha me falado em ti, da doutoranda dela, que estava com esse tema de pesquisa. Quem sabe eu vou conseguir conhecer a tua pesquisa depois. Não deixa de me avisar quando ela já estiver disponível, assim, para eu poder acompanhar, para eu poder conhecer também, tá? E quem sabe a gente vai poder se conhecer ao vivo numa próxima viagem, né? Tá ótimo. Obrigada, viu? Gilca, nós só temos a agradecer. Agradeço a Kelly, que também falou do encontro maravilhoso, dessas vozes encantadoras, como música para os meus ouvidos. A gente precisa disso, né, Kelly? Mais do que nunca, né, Gilca? A Simoni também falou título, falas e comentários muito poéticos. Parabéns, professoras,
Parabéns, Gilca. Obrigada, querida. Parabéns a você também. Parabéns a ti, Eliane, por ter organizado esse encontro, por conseguir essa galera toda bonita aí. Aqueles que falaram e disseram, e aqueles e aquelas que não falaram e não disseram, mas que estão aí. Estão conosco, né? todo O Ramon agradece também, os tapetes voaram até chegarmos juntos neste encontro. Que delícia, Ramon. Daniela, muito obrigada. Nayana, enfim, eu quero agradecer muito a todos que estão conosco até agora, em especial a Gilca, que trouxe, falei que seria uma noite especial, que seria um remédio. Estamos precisando desse remédio, viu? Dessa coisa de esperança, de luz, né? Que só a literatura nos devolve. A nossa porção humana, né, Gilca? É verdade, a gente tem que cuidar muito bem dela nesses tempos tão ásperos e desumanos, né? Os tempos não são desumanos, mas tantos humanos se comportam como se não fossem humanos, né? É verdade. E muito obrigada, obrigada mesmo. Receba todo o meu carinho, minha gratidão e a todos que estão aqui, todas. Um prazer enorme recebê-los, né, e compartilhar poesia, literatura, beleza, né, com essa mulher maravilhosa que vocês viram. Gilca está convidadíssima a voltar sempre que quiser. Tá ótimo, querida. Muito obrigada, queridos, queridas. Assim, uma boa noite para vocês. Durmam bem, sonhem com os anjos. Cuidem da saúde. Eliane fica boazinha logo, tá bem? Se Deus quiser, com Covid e tudo. Vamos fazer uma foto? Vocês poderiam abrir a câmera para fazermos uma foto para a gente documentar? Um paninho colorido mais bonito aqui. Eu não sei se eu falei para todos, mas eu estou dando um quadro de Covid, né? E estou essa noite aqui com vocês com Covid e tudo, mas eu disse para a Gilca que iria me curar e olha, é verdade. Estou me sentindo bem. Mas a voz da Gilca melhora tudo, né, Eliane? Tudo melhora. Essa suavidade, essa tudo leveza, assim, a gente levita, flutua mesmo com tapete, sem tapete, só ao som Só da de sua ouvi-la, né, Marli? Só de ouvi-la. Obrigada, Marli. Então vamos lá. Abacaxi, minha gente. Todo mundo sorrisão. Eliane, teu microfone está desligado. Teu microfone. Perdão. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Registramos. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Nayana. Fica firme, Nayana. Força aí. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, Marli. Tchau, pessoal. Tchau. Simoni. Elson. Que prazer, Elson. Tchau. Adriana, querida. Tchau, Gilca. Aguardamos o bis, viu, Gilca? Viu, Eliane? Beijo para todos, queridos. Beijo. Muito obrigada, Eliane. Eu que agradeço, Gilca. Tchau, tchau. Fica bem, Eliane. Obrigada, meu anjo. Tchau, tchau. Tchau.